Então a gente tira algumas lições. E a principal, o foco, o enfoque, a ênfase que Tiago dá aqui é na paciência, como eu já falei, de se perseverar, de se continuar firme em meio às lutas, tribulações, dificuldades, obstáculos que aparecem, perseguições acontecem. Mesmo no Brasil, ela vem velada, né, através, às vezes, de muita calúnia. Existem igrejas muito perseguidas. Nós somos uma igreja muito perseguida, né? Você percebe que desde o começo é assim. Sempre uma coisinha contra, é alguém ligando, é alguém mandando mensagem, é alguém tentando atrapalhar. Sai e não toca a vida para lá. Você, bora, irmão, glória a Deus, vai para lá, toca. Não, aí fica, irmão, tu viu, não sei o que, isso é assim, aí fica aquela coisinha envenenando. Isso é uma perseguição, né? E aí cabe à igreja entender a forma que o diabo tem em mãos para perseguir. Existem irmãos severamente perseguidos, às vezes, no serviço, né? Estão lá perseguidos porque são servos de Deus. Estão lá servindo a Deus, não se envolvem em certas coisas, não pactua, não aceita, não concorda, não se mistura. E dali gera uma perseguição contra ele ou contra ela. É na faculdade, né? Vem perseguição sim, mesmo num país como o nosso, que o evangelho ainda vamos dizer assim, temos ainda garantias constitucionais, né, de manifestar nossa fé, nossa crença, e até a garantia e a proteção, entre aspas, aos nossos cultos, que agora na pandemia isso foi muito questionado, né? Por exemplo, agora recentemente aquele jogador de vôlei, né, vôlei, não foi? Um jogador aí que falou alguma coisa, comentou, né, sobre dois super-heróis, um beijo gay, né, de dois super-heróis de quadrinho, e foi severamente criticado, perdeu até o emprego. Então existe sim perseguição. Ela não é na espada como nos dias bíblicos e como em alguns países hoje, mas existe sim. Ela vem velada, ela vem camuflada, ela vem de uma forma às vezes de argumentação. Você viu as pessoas que falam de intolerância, que a igreja é intolerante, foram os mais intolerantes com o jogador de vôlei, a ponto do camarada perder o emprego, do ódio ser claramente divulgado pela internet. Falam de amor, falam que a igreja é intolerante, mas olha o que fizeram com a igreja. Aquele rapaz, ele é evangélico, certamente, né? Ele é cristão, o jogador de vôlei ou não sei. Mas se posicionou contra, né? Manifestou um pensamento ali que os cristãos defendem, pronto, que é a defesa da família conforme o modelo bíblico, né? Então, quando ele se manifestou, houve uma perseguição, e há por aqueles que falam contra a intolerância, falam do amor. Esse povo não fala que é o amor, que não deixa que tem homem com homem, mulher com mulher, do amor e tal. Esses mesmos que falam de amor, olha o que eles postaram contra o jogador, olha o que eles fizeram e concordam. Eles não foram contra, não, peraí. O rapaz manifestou, por mais que eu não concorde, ele está errado, mas não podemos ser assim com ele. Está errado demitir o rapaz, não é um bom jogador de vôlei, né? Ele está sendo demitido por qual razão? Porque ele caiu o rendimento, não está jogando bem? Foi por isso? Não, porque ele manifestou um pensamento. Você está entendendo? Que eu posso concordar ou não tirei. Isso não alimentou ódio. Quem alguém algum dia em algum lugar quiser matar um homossexual, uma lésbica ou aquela relação lá que tem um tanto nome, né? Que é mais de 30, né? Que tem o homossexual, lésbico, gay, drag queen, não sei o que, o G+, aquele negócio, LB, aquela relação lá que identifica o gênero, né? Uma relação enorme que tem. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, se alguém encontrar alguém que pertence a esse grupo e matar, não vai ser culpa desse jogador. O discurso dele não foi de ódio, ele manifestou uma opinião dele, um pensamento dele. Quem está entendendo? Não foi um discurso de ódio, vamos matar esses caras, os caras deles merecem morrer, ou então incitar alguma coisa para eles serem desempregados, serem discriminados no seu serviço. Veja que aquilo que eles querem combater, eles fazem, porque eles estão combatendo o preconceito, e o rapaz é demitido.
porque emite uma opinião. A ideia deles é o quê? O que eles falam, porque tudo é um engano, irmão. Não é isso que eles estão defendendo, né? Então é contra o preconceito, né? É para tirar esse preconceito. Por isso que se fala em ideologia de gênero na escola, é por isso que fala em mudança de lei, é para tirar o preconceito, tirar o ódio, a violência contra esses grupos, né? Que se identifica com o gênero dessa forma, certo? Tudo bem. Mas veja que o que eles defendem, eles estão fazendo. Cadê que eles mesmos se manifestaram? Espera aí. O rapaz manifestou um pensamento, nós não concordamos, nós vemos diferente, mas não podemos admitir que ele seja demitido e escrachado dessa forma, porque afinal de contas é isso que nós estamos combatendo contra nós. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso é que o discurso cai por terra, o discurso de amor, de chamar a igreja de intolerante, cai por terra, porque a intolerância se estabelece aí, quando eles não toleram alguém falar contra o que eles pensam. Nos chamam de intolerante porque nós não concordamos, e eles, quando não concordam, fazem pior. Eu desafio alguém a dizer que eu tratei mal um gay, um daquela da lista. Eu desafio alguém que dizer: eu manifesto o meu pensamento conforme eu entendo as escrituras, mas trato bem, respeito, até reconheço que muitos são excelentes profissionais, são responsáveis. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não concordo com nenhuma forma de preconceito, apenas manifesto minha opinião, minha crença, que a Bíblia me mostra, me faz entender assim, e a Constituição, que é a lei maior do meu país, me garante pensar dessa forma, sem atingir, sem perseguir, que é o que aconteceu com o rapaz. Veja como o discurso se desfaz, né, diante de situações, né? Quem está entendendo aí? A realidade, irmão, os fatos, a realidade vai mostrar. As pessoas aqui estão cegas e querem permanecer cegas, né? Então, voltando ao assunto da perseguição, ela vem velada, mas ela vem. É uma perseguição. É uma perseguição. Você está entendendo? Então, se houver também alguém que foi demitido, o cara estava lá, aí se tiver, vou tentar explicar melhor. Se é assim, ó, uma empresa ali, aí descobriu lá que o cara era gay, o cara se manifestou e se manifestou a favor do pensamento LGBT e tal, e aí a empresa na mesma hora demitiu. Meu irmão, se fizessem isso nesse Brasil, eu não sei nem o que ia acontecer. Ia até matar o dono dessa empresa. Ela ia quebrar, ia ter processo de tudo quanto era jeito, ia ter vamos dizer assim, não era nem uma perseguição, mas ia ter como é? Me ajudem aí, uma mutilação, sabe, uma guerra declarada contra, e ia ter muito apoio daqueles que dizem combater a intolerância. Então é isso. Então a perseguição, ela vem, mesmo velada, mas ela vem. De uma forma ou de outra, ela vem. A perseguição aos servos do Senhor. E é o foco de Tiago aqui, que Tiago vai dizer dos versículos 7 a 11, conforme nós lemos. Então a primeira coisa, eu disse que eu vou tirar lições, não dá para falar tudo, né? E nem eu saberia falar tudo, né? Havia pregador às vezes empolgado, que ele vai pregar, ele prega meia hora, e aí ele diz: estou só na introdução. E ele ainda tem mais quase 2 horas para pregar, às vezes não sabe nadinha, só porque ele ouve os outros falar. Se for meu, e fica falando só abobrinha às vezes. Mas eu quero dizer aqui que eu não saberia falar, mas eu anotei alguns pontos que me chamaram a atenção, né? Então, logo que eu falei no início, né? O versículo 7, ele diz o quê? Para a gente ser paciente até quando? Olha aí, fica com a sua Bíblia aberta. Até a vinda do Senhor, né? Se tiver com sono, irmão, toma ali um cafezinho. Então, ó, quando ele diz: irmão, sejam pacientes até quando? A vinda do Senhor. E aqui eu entendo vinda do Senhor. O recado de Deus aqui para nós, de Tiago, o que ele está querendo dizer? Que a vinda do Senhor para nós pode ser o arrebatamento da igreja, e pode ser também um dia que ele vir nos escolher. Então até esse dia ele está dizendo: sejam pacientes. Em outras palavras, ele está dizendo que a obra de Deus, irmão, ela não é momentos.
A obra de Deus é uma vida. Eu fui anotando alguns pontos, né? É uma vida de propósito, é uma vida com Deus. Ele não está dizendo aqui, irmão, o que Tiago quer dizer é que o andar com Deus não é aqueles picos de empolgação, não é aqueles momentos em que alguém se dispõe a fazer alguma coisa, daqui a pouco. Não, ele está dizendo: sejam pacientes, suportem até a vinda do Senhor, até Ele vir te arrebatar, te levar de alguma forma, seja no arrebatamento, ou seja você sendo levado dessa vida, por morte, claro, né? Das duas uma, né? É claro que ele fala aqui, o enfoque dele vinda na esperança que eles tinham de que a qualquer momento o Senhor viria buscar a sua igreja, e eles alimentaram isso, né? Por isso que a oração da igreja dos primeiros dias, a igreja apostólica, a igreja que chamavam primitiva, a oração deles era Maranata, que significa ora vem, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, nessa expectativa da vinda dele, Tiago está dizendo: sejam pacientes, suportem, mantenham-se firmes, mantenham-se constantes, equilibrados, sigam em frente até ele vir nos buscar, te buscar. Amém? Então, a obra de Deus não são momentos, mas uma vida, se viver. Eu fui colocando aqui, né? Por isso, a responsabilidade, decisões, escolhas, que para muitos não passam de coisas sem a menor importância. Decisões que acontecem na obra do Senhor, na igreja. O fato mesmo de se pregar o evangelho, de se ministrar a igreja, de tomar decisões com relação à obra de Deus, para muitos isso não pesa, não traz grande importância, porque para alguns a obra de Deus não passa de momentos, não passa de picos de empolgação, que a pessoa se empolgou e ela abre a boca, fala coisas. Por quê? Porque a obra de Deus para essa pessoa, para alguns infelizmente, não pesa no seu coração como algo para a vida, que envolve a vida inteira, envolve vidas e a vida inteira. Decisões, a forma de se conduzir a obra, de se ministrar, de se fazer a obra de Deus, de se contemplar, ver, perceber a obra de Deus, deve ser visto dessa forma, como algo para a vida inteira. Então, é por isso que, por exemplo, se você vai comprar alguma coisa, tomar alguma decisão, que aquela coisinha ali, aquela situação bem ali, é rápido, é só uma coisinha rápida, você pode mudar na hora que quiser, ou que você vai comprar uma coisinha ali que é rapidinho, paga ali rapidinho, não gostou, troca, vende, né? Então é uma coisa que não se precisa, né? Para quem tem compromisso sim, mas para alguns não precisa tanto cuidado. Por quê? Porque não gostou, troca. Olhou ali uma blusa, comprou, às vezes nem experimenta, leva para casa, não gostou, acabou. Mas tem coisas que envolvem mais dinheiro, mais tempo para se pagar, que aí já se requer de nós o quê? Mais responsabilidade. Isso é no automático com a gente, é ou não é? Coisas, sim ou não? Por isso que a gente sempre fala aqui de decisões como, por exemplo, tem um irmão aqui, o Marcão, quer comprar um carro. Então, já falei, né? Para todo mundo agora. Então ele está preocupado. Por quê? Porque carro não é uma coisa que ele vai comprar hoje e vender amanhã. Não gostei, na outra semana vende. Ainda não, né? Daqui a um tempo, quando tiver cascalho, não gostou, na outra semana passa, né? Mas por enquanto ainda tem. Então se der um cuidado maior, peraí, que carro, como é que tá? É bom, não é? O modelo é bom, não é? Não é assim? Então quando se imagina algo que se trata de vidas e para a vida inteira. Olha o peso da responsabilidade de uma escolha, de uma decisão. Olha o peso da responsabilidade de como se deve fazer algo, se decidir algo. Quem vê a obra de Deus como Tiago quer mostrar para nós aqui, vê diferente, age diferente. É por isso, irmão, que às vezes, por exemplo, igrejas, que infelizmente é assim, ministérios,
que, irmão, quem ali está precisando de uma igreja, vamos abrir uma igreja bem ali, ó. Não tem nenhuma igreja ali, abre uma ali. É bem ali, o dirigente deixou, morreu, saiu. Bota quem? Bota fulano aí, rapaz, gente boa, bota aí fulano. Não tem responsabilidade nenhuma em quem vai botar ali. Às vezes é pela aparência, pô, o cara aparenta ser boa pinta, prega bem. Não tem responsabilidade. Porque a obra de Deus para muita gente são picos de empolgação. Bota, não deu certo, tira. Não é assim. Envolve vidas, e a vida inteira é algo para a vida inteira. O que ele quer, o Tiago está dizendo, está tudo aqui embutido aqui dentro do que Tiago quer dizer. Por isso que ele diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Porque a obra de Deus envolve a minha vida inteira. Deus não te chamou para viver uma semana, 2 anos, 10 anos, não. Ele te chamou para viver a vida inteira, para Ele entregar a tua vida e eu entregar a minha vida para Ele. Dava até para sapatear, não dava? Por isso que também tem muitos achismos na igreja. Eu penso, eu acho, eu penso. Eu acho que tinha que ser assim, eu penso que tinha que ser assim, né? Pouca convicção e pouca responsabilidade com as coisas. Eu penso que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Por quê? Porque nunca entendeu o valor da obra, nunca entendeu a responsabilidade de se conduzir algo para Deus. Pouca convicção, pouca visão de Deus. Em razão dessa visão de não se ver a obra de Deus como algo para a vida inteira. Eu estava me lembrando aqui agora de uma empresa, por exemplo. Empresas que têm responsabilidade, querem crescer, aquela coisa toda, elas pensam lá adiante. Os seus planos e propósitos dela não são coisinhas para hoje ou amanhã, não. Pensa assim, coisas firmes, estruturadas. Entendeu? Empresa, imagina a obra de Deus, que não é nenhuma empresa, é muito, né, nem se assemelha, algumas coisas, alguns pontos, né? Mas é um organismo vivo, a igreja, né? Então, pouca convicção, pouca visão de Deus, muito achismo, muitas coisas frágeis, sem profundidade, porque não valoriza, não entendem algo que é para a vida inteira, não se busca algo mais profundo em Deus, e por aí vai, né? Então a obra de Deus é para a vida toda, é para a vida e para a vida toda. Decisões que se tomam aqui, como a igreja é um organismo vivo, atinge a vida da igreja. E se atinge a vida da igreja, vai interferir em algo lá na frente, na sua vida, lógicos, né? Então, Tiago fala a primeira coisa, para você ver que se a gente for falar, mas o ponto principal que eu quero tratar é esse aqui com a gente, né? Mas só para mostrar que Deus não chamou a gente para um momento, né? Deus não chamou a gente para picos, como eu sempre falo, de empolgação, né? Deus não chamou um pregador para momentos no altar. E é por isso que tem muita irresponsabilidade de uma vida qualquer, que não busca, que não se dedica, que não tem responsabilidade, e só foca o altar. Quando chega lá, ele pesquisa na internet, enciclopédias, livros, e aí chega e prega. Por quê? Porque ele entende que a vida é um momento para ele. A vida de Deus, o chamado dele, de Deus para ele, é um momento, é ali em cima do altar. Então ali ele foca cantores, e aí tu vê como é aí no Brasil, como é a vida dos cantores, dos pregadores, e aí de vez em quando a gente vê a coisa aí. Então esse é o primeiro ponto. Mas o que eu quero trazer mesmo está lá quando ele fala de fortaleçam o coração, versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Duas coisas ele vai falar aí: fortaleça o coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Aí ele vai dizer o versículo 9, que ele vai falar da queixa. Aí chega o versículo 10, aí ele diz, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos o quê? Felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor, aí ele vai falar do Senhor, né, que é misericordioso, é bom, né? Mas ele vai falar duas coisas que eu quero comentar para a gente encerrar. Fortaleçam o seu coração, primeira coisa. A outra, tomem como exemplo
né, de sofrimento e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor e Jó, né? E aí, né, se você mudar a versão, você vai ver como tem eu acho que a Ara fala como modelo, né? Tomem por modelo no sofrimento. É como se ele estivesse dizendo assim: olhem como esses homens se comportaram quando veio o sofrimento, né? Quando vinham as lutas e na prova do tempo que eles tiveram que esperar. Olhem para cá. Então tome eles como modelo, o molde. Veja como, olha para a vida deles. E onde é que nós vamos olhar? Onde está a vida desses homens? Dos profetas do Senhor e de Jó. Na Bíblia, nas Escrituras. Então Tiago está nos trazendo as Escrituras, nos levando às Escrituras, né? Então, e você vai perceber que antes dele falar do modelo, tomem como modelo, como exemplo, olhe para esses homens. Antes ele falou: fortaleçam o coração. Fortaleça o coração de vocês. Aqui, quando fala coração, já diz aqui várias vezes, não fala dessa bola de carne aqui, né? Do músculo que bombeia o sangue, né? Não está falando disso. Fala do interior. E de certa forma, está falando da mente, de se preparar a mente, de se disciplinar pensamentos, sentimentos, que começa aqui pela mente. O fortalecimento do coração começa aqui. Os que caíram e desistiram da caminhada, eles tombaram primeiro aqui. Aqui eles enfraqueceram. Aqui eles perderam a esperança. Aqui eles não acharam mais sentido. Aqui o sofrimento não tinha mais propósito para eles. Por isso que antes de ele falar do modelo no sofrimento, dos profetas que falaram em nome do Senhor de Jó, ele diz: fortaleçam o coração de vocês. Ele não diz aí? Então junta essas duas coisas aí, né? Ele vai falar, fortaleça o seu coração, e lá na frente, tomem como exemplo de sofrimento o modelo. Olhem para eles, que eles creram. Por quê? Creram, e por que continuaram? Porque guardaram aqui, o capacete da salvação, né? Continuaram vendo a obra de Deus como viam no começo. Receberam um chamado, continuaram caminhando. Sofrimento veio, a demora apareceu, demorou muito, como nós vamos ver aqui exemplo de alguns homens, mas eles conseguiram manter a mente focada com o mesmo propósito. Conseguiram fortalecer o coração, porque conseguiram firmar a mente. E eles continuaram a ver Deus e a sua obra, pensar Deus e pensar a sua obra, entender Deus e entender a sua obra, como eles pensavam, viam e entendiam no princípio, quando foram chamados. Por isso que continuaram firmes. É isso que ele está dizendo: mente, pensamento. E daí aí embola tudo, né? Aí é muita profundidade. Pensamento, aí vem entendimento e sentimento, que tudo se mistura, né? A pessoa pensa, entende, e aí vem também como se processa no seu coração, tudo resultado. Por isso que está escrito lá, provérbio, até falei lá no retiro, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, dele a saída da vida. Tua vida vai depender disso, do que está a gente aponta para cá coração, mas não como bola de carne, esse músculo, né? Mas como o que se processa dentro de ti. E é claro que é por aqui, né? É claro que é como você vai pensar as coisas, entender as coisas, ver as coisas. É isso que ele está dizendo aqui, Então fortaleça isso. Fortaleça. Tudo que vai tirar que vai te confundir, arranca. Tudo que vai embaraçar, enfraquecer, confundir, turvar essa visão, arranca da tua vida, foge, para focar naquilo que deu, porque o diabo vai querer atingir aí, porque uma vez que ele mudou aqui a questão de dias, ou de tempo, para a pessoa também começar a enfraquecer, não ter mais força, para romper, para orar, para buscar, para ir para a igreja,
para fazer a obra, quanto mais para sofrer e suportar grandes lutas pelo Senhor e pela sua obra, se a sua mente não está mais naquele propósito, se ele conseguiu atingir lá. De vez em quando a gente está orando, Deus mostra em visões o inimigo comendo o cérebro de pessoas. Demorou para eu entender, depois eu entendi. É tirando as convicções, é tirando esse pensamento, a forma de ver, de pensar, de entender as coisas. Uma vez que ele tirou, percebe como Tiago, no meio do texto, do grupo de versículo que ele dá ênfase na paciência, em se manter firme, ele vai dizer: irmão, não se queixa um dos outros. Por quê? Porque quando se perde essa paciência, quando se muda quando perde a força no coração, quando se muda esse pensamento, é que começa a vir as queixas. Vocês estão entendendo? Enquanto a pessoa está focada, ela sofre pelo Senhor. Meu irmão, olha, Jó sofreu. Quando perde isso, qualquer coisa que acontece, o culpado já é aquele, o culpado é aquele, o culpado é aquela. Olha José, alô, olha José. Olha a vida e o foco de José. Quando os irmãos dele se ajoelharam, se prostraram diante dele, pensando que José, agora governador do Egito, ia matá-los, o que José disse? Eu sempre cito esse texto aqui: vós bem intentastes o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, como vocês estão vendo agora. Ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, não. Quem me enviou para cá foi Deus, me enviou adiante para preservar vocês com vida, porque se eu não venho, vocês morrem de fome lá. José atribuía aquele sofrimento dele todo a quem? Aos irmãos? A quem? A um propósito de Deus, porque a sua mente e o seu coração estavam firmes. Se ele perdesse essa firmeza, quem seria o culpado dele estar passando por aquilo tudo? Não seriam os irmãos? Então ele ia começar a se queixar. Percebe, Marco, porque que o texto está lá, a gente pensa que está perdido, mas não está. Irmão, não se queixe um dos outros. Por quê? Porque não tem nada a ver com os outros. Deus te chamou e Ele cuida de ti. Porque ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, irmão, e Deus é infiel. Se Ele te chamou e não tem ninguém lá, se não tiver ninguém dessa igreja, Ele manda de outra. Se não tiver nem dessa nem de outra, Ele manda anjo. Jesus está lá no deserto sozinho. O que a Bíblia diz? Foi alguém consolar Jesus? Foi alguém? Não. Mas a Bíblia diz que os anjos de Deus o consolavam. Consolavam lá. Está escrito ou não está isso? Porque Ele é fiel, faz parte da fidelidade dEle. Deus diz que vai cuidar de mim, eu sirvo a Deus conforme Ele manda. E eu estou passando fome, ninguém vem aqui, não sei o que e tal. E onde está a fidelidade de Deus? Onde está a fidelidade de Deus? Onde está? A culpa é do irmão, é da irmã. Não, irmão, está acontecendo alguma coisa. Porque se não foi Deus, se você estiver andando dentro do propósito de Deus, se aquilo tudo estiver acontecendo dentro do propósito de Deus, você estiver agradando a Deus, Deus vai cuidar de ti, Ele vai levantar alguém. Pastor, e porque está dito para ajudar? Por que está dito lá? Está dito porque quando ele tocar, o irmão que for tocado sabe que Deus mandou. Ele tem base na escritura para ir, para entender que foi Deus. Mas quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai cuidar de ti é o Senhor, porque a glória será dele. Por isso que quando você sentir o impulso, não ate suas mãos. Quando você perceber, ver uma situação, haja, faça. Quem está entendendo isso? Faça, haja, faça o que Deus está tocando. Aí tem gente que não faz e culpa os outros. Não foi e culpa os outros. Viu o irmão passando uma luta, por que ele não ajudou? Ele culpa o outro que não foi. É a igreja, por que você não foi? Deus te levantou para quê? Deus te mostrou a situação para quê? Hein? Ele está te mostrando uma situação para quê? Só para te conhecer e sair falando? É para você agir, é para você fazer. Se não puder fazer só, a hora que Deus vai te indicar alguém para ir lá ajudar aquela pessoa. Pode ser dessa igreja, pode não ser. A obra é de Deus, irmão.
Por isso que Tiago vai dizer aqui, ó, não se queixe. Sabe por que a queixa que ele está dizendo bem no meio da paciência? Quando começar a vir essa queixa, repreende. É o teu coração que está enfraquecendo. É a tua mente que está cedendo. Isso aqui é palavra de Deus. Não te queixa. Vá ao Senhor. Deus, eu estou passando essa luta. Eu ainda não encontrei um ombro amigo, ainda não encontrei ninguém para me abraçar. Um ombro amigo, um carinho, não sei o quê. E tu vai encontrar a resposta de Deus. Ele vai dizer: é porque eu estou te chamando para tu aprender a conhecer que o meu ombro é amigo. É para te aprender a buscar consolo em mim. Te fortalece em mim. E quando eu quiser, eu mando alguém lá. Porque quando ele quer, ele fala. Paulo está lá sofrendo 3 dias. Eu sempre uso esse texto bem. 3 dias sem comer, sem beber. Irmão, imagina o que passava na cabeça de Paulo. Jesus deixou ele lá. Deixa ele 3 dias. Deixa ele lá com fome, sem comer, de jejum. E aquilo, uma revolução na cabeça. Ele precisa. Quando completou os 3 dias. 3 é o número de Deus, né? No tempo certo, Deus manda Ananias. Quando bateu o Senhor, quem? Saulo de Tarso. Ele veio foi matar a gente aqui. Não. Agora ele é um vaso escolhido. Vai lá. Aí ele chega, irmão Saulo. Aí, ó, ele vai dizer. Eu sempre lembro disso, irmão. Eu também passo luta. Eu também, às vezes, me sinto precisando de uma palavra, de um encorajamento. Um dia Deus disse para uma irmã, né? Para uma pessoa, né? Para uma irmã já disse aqui, né? Não, porque o irmão não sei o quê, porque o irmão está precisando disso, de um ombro amigo e tanta coisa. Irmão, eu não vejo ninguém dizer isso de mim. Porque eu não vejo, irmão. Ou o pastor está precisando de um ombro amigo. O pastor também sofre, o pastor também passa a luta. Eu só vejo dos outros. Então, irmão, o que está servindo essa minha luta esse tempo todo? Você não sabe. Alguns imaginam já um pouco o que a gente passa. São vídeos já reclamar dos outros. E eu, irmão, que muitas vezes eu estou quase morto, trancado lá dentro daquele quarto. Passo luta em todas as áreas, inclusive na saúde física. Está entendendo? Então, e às vezes eu fico aquelas coisas de... Isso é coisa humana. De Deus está nos ensinando aí a Ele. Nos fortalecer nele. Ele é amigo. E aí Ele também vai. Nele a gente começa a ter verdadeiras amizades. Nele. Fora dele não tem. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O texto quer dizer que se há amor verdadeiro em ti, é porque Deus se revelou a ti e se manifestou a ti. Porque fora de Deus ninguém ama de verdade. Quem concorda com isso? Ele se revelou e nos ensinou a amar. E não é só pelos ouvidos não. Ele nos treinou. E amor de Deus é atitude. É como o ídolo pregou um tempo desse aqui. É se entregar a Ele naquilo que Ele nos chamou para fazer. E com os instrumentos que Ele nos deu, o ministério, manifestar o amor dEle às pessoas. E não tem amor maior do que esse. Não tem amor maior do que esse. Não tem. E às vezes eu me sinto também assim, precisando de uma palavra, de um ombro amigo. Aí eu me lembro desse texto, que Paulo está lá 3 dias. Aí Jesus vem e vai dizer para Ananias: Ananias, tem um homem na rua chamada direita, perto não sei de onde, dobra na rua tal, canto da rua tal, no número tal, na casa do irmão, não sei o que. Deu até referência. Não deu só endereço não, viu? Deu até referência. Então ele sabe que eu moro na rua Q, Casa 40, Quatraqui 1, São Luís, Maranhão. E sabe também que é na rua da farmácia Pague Menos. Ele sabe. E ele sabia onde Paulo estava. Deu o endereço e ainda disse: olha, é na casa do Simão, curtidor. Conhecido lá, que era curtidor. Eu acho que é curtidor de couro, né? Não é curtidor da cara dos outros não, viu? Aí o Ananias disse: então pronto. Rua Q, Casa 40, Quatraqui 1, na rua da farmácia. Não tem como errar, em frente a um quebra-mola. Não tem como errar. De certo, irmão, quando Deus quer falar com a gente, Ele dá um endereço, a referência. Olha, irmão, ela é vizinha da irmã Proconsina. Todo mundo sabe que o nome é esquisito, aí todo mundo já sabe, é vizinho dela. Ele vai bater lá quando ele quiser falar contigo. Quando tu precisar de um ombro amigo, ele vai dar o endereço, a referência, e vai lá te dar um abraço. Tu crê assim? Tu crê assim, Arnildo?
Agora eu tenho que ir a Ele, é a Ele, eu dependo dEle, eu vivo para Ele, eu entreguei minha vida a dEle, está nos cuidados dEle. Deus cuida de mim, não é assim? Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. Ele não disse assim: vai. Não, vamos. Está entendendo? Vamos. Jesus disse: o que me enviou está comigo. Então não se queixa. Ele está dizendo aqui, mas eu não quero falar de queixa, tá bom? Então, a prova da mente. Quando o coração enfraquece, a mente enfraquece, começa. E aí quem está firme deve suportar os que se queixam. Tem o outro lado. E não se envenenar, mas suportar. Você está firme? Suporte o que está queixoso, o que deu uma vacina. Suporte, mas não se deixe envenenar. E seja um instrumento de Deus. Cita Tiago. Não te queixa de ninguém, do teu marido, da tua mulher, do teu vizinho, do teu filho, do teu pai, da igreja, do teu pai. Não te queixa, é teu coração que está enfraquecido. Se tu não tivesse enfraquecido desse jeito, tu estava uma leoa, um leão, e estava dizendo: isso é só um ventinho velho que vai passar de ventilador, daqui a pouco eu estou, isso aí tudo passa. Se não mudarem, Deus arranca eles daqui. Irmão, está aqui me perseguindo no serviço. Eu me lembro uma vez eu não sei se foi o pastor Cida Malafaia que contou esse testemunho, que estava tendo um pastor aí, que estava tendo uma demissão geral na empresa, e disseram: tu vai cair, uma fuxicada com ele, tu vai cair, ele disse: tenha cuidado para eu não ser chefe de vocês, tenha cuidado para eu não vir ser chefe de vocês, viu? Então, convicção. Quem está entendendo? Está firme, se acontecer, sai firme, sabendo que saiu porque Deus tirou. É assim que é para a gente viver. E é assim que Tiago está nos ensinando. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. A porta se fechou, a porta que ele fecha ninguém abre. Não é para ti. Mas se abriu, entre, porque a porta que ele abriu. Aqui fecha, aqui abre. É assim. Tá bom? Então, mente. Fortaleça a mente, fortaleça o coração. Estejam firmes. Eu disse que já ia encerrar, né? Todo grande chamado vai exigir um grande forjamento, treino nessa área de paciência, de perseverança, de constância, de firmeza. Todo servo de Deus precisa para servir. Mas quanto maior o chamado, mais ele vai precisar disso forjado em nós, desse alicerce. Vocês estão entendendo? E quanto maior o propósito de Deus contigo, comigo, com quem quer que esteja assistindo, se tiver alguém ou que vai assistir, quanto maior o propósito, mais ele vai precisar disso. Eu lembro aqui, não sai da minha cabeça, de quem? Sobre perseverança. Lembrou de algum ministério grande que citou a perseverança? Paulo. As credenciais do meu ministério, credencial, né? O meu crachá. Vocês viram a credencial, vocês perceberam o meu apostolado, vocês viram que eu fui chamado para esse ministério, o apostolado. Como isso se manifestou no meio de vocês? A primeira coisa que ele cita: muita perseverança, paciência. Vocês viram aí o tanto que eu venho suportando. Vocês viram aí minha caminhada, vocês viram a perseguição. E onde eu estou? Era isso que Paulo queria dizer. Outro aventureiro não suportaria. Outro que não tivesse esse chamado não suportaria. Um que se apresenta como tal e não é de verdade, não suportaria. É isso que ele estava dizendo. Lembra de Saul? Saul foi provado como? No tempo. Todo homem e mulher de Deus é provado e provada nisso, irmão. Isso é para nós, só pode perceber. Daqui um dia, eu vou te dizer aqui, nós vamos estar um número maior, muita gente. Aí a gente se alegra: eita, irmão, Deus está abençoando. Ei, Deus sopra um vento, permite uma situação, cai muito. Deus vai mostrando. É assim que ele vai. Toda a igreja é assim. Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia.
Deus está sempre sacudindo a figueira, né? Para mostrar, é como Paulo diz, é necessário. 1 Coríntios 11, as boas e bons e boas de Bíblia aí. É necessário que haja a divisão, o problema, para que os aprovados se manifestem. Paulo diz, de vez em quando vai acontecer, para ver quem realmente está firme, para ver quem realmente está seguro, para ver quem realmente está firme. Está entendendo? Faça assim, será que eu estou firme mesmo, Senhor? Hein? É 11:19, né? É o 11, né? É o grande teste, irmão. É a paciência no sofrimento. É o grande teste, irmão. Pensa, irmão, está pensando que o grande teste foi uma situação? Não, irmão. O grande teste, eu sei que vem prova que vem assim, ó. Olha, não tem aquele negócio que corre do coração que faz assim. Tem que imagina, não tem? A gente pensa, irmão, que as grandes provas são aquelas lutas que vem, que são assim, ó. Grande mesmo, né? Essa não é a grande prova do teu chamado, de que você está firme mesmo em Deus. A grande prova é o tempo, a paciência, a perseverança. Por isso que Paulo diz: vocês percebem a credencial do meu ministério, que eu sou apóstolo numa obra de muita perseverança. Aí ele diz: sinais, prodígios e maravilha. Ele diz ou não diz? Mas ele vai, primeira coisa, uma obra de muita perseverança. A grande prova, irmão, de que você está firme com Cristo, acordou, entendeu o chamado e ainda mantém a visão e o propósito, é a perseverança no tempo. Saul foi logo provado, espera 7 dias. 7, tempo da perfeição, né? Espera 7 dias. Ele esperou? Saul esperou? Samuel disse: espera 7 dias que eu chego lá, porque ele ia sacrificar, fazer o culto. Antes de 7 dias os inimigos avançaram, os soldados começaram a correr, porque em todo exército tem isso. Saul é líder, é rei. O inimigo avança, alguns começaram, rapaz, Samuel não chega, começaram a correr. Saul não viu Samuel chegar, não completou 7 dias, ele foi, pegou e sacrificou. Quando ele está sacrificando, Samuel chega. Porque tu não esperou? Pecou. Deus mandou te esperar. O que ele estava dizendo ali? Não, porque tu lembra aqui do texto lá? Me ajuda aí, qual é o capítulo lá? Quem lembra lá? Lembra que ele disse a desculpa que Saul deu? Porque ele sempre tinha uma desculpa. Tu não chegou nos 7 dias. O inimigo avançou. Já tinha um monte de gente fugindo. Aí eu sacrifiquei. Não ouve a palavra de Deus. não confia na palavra de Deus. 2, não é firme no tempo. Deus falou para esperar 7 dias, pode vir, morro com Deus, mas Ele não vai deixar, porque Ele não me chamou aqui para morrer. Vou esperar o homem de Deus, deixa fugir. Deus não precisa de números para vencer guerra. É verdade ou não? Deus precisa de números, irmão, para vencer guerra? Ele já provou ou não provou isso na Bíblia? Ele precisa de números, de quantidades para vencer guerra? Não. Pode ver lá com Gideão, ele tirou, foi muito. Vou tirar um monte de gente de Gideão, para depois eles não pensarem que eles que venceram. Os inimigos eram tanto que enchia a terra, venceram com 300. Pelo Senhor, por Gideão. Hein? E nem pegaram na espada, bem lembrado. Nem pegaram na espada. Alguns Deus disse, deixa, vocês vão lá. Outros Deus disse, não vão nem pegar na espada, vão só tocar a trombeta e quebrar os cântaros. E acende a tocha. Aí Deus tornou a espada de um contra o outro e eles mesmos se mataram, o que sobrou fugiu. É assim que Deus faz. Está entendendo? Prova do tempo. Olha aqui, ó. Homens que oraram muito mais do que muitos homens, mas procura para saber se ainda há hora. Muitos que fizeram muito mais do que outros, procura para saber se ainda faz alguma coisa. Não perseveram no tempo. Não tem constância, perseverança. É aquela força bruta. Daqui a pouco, morto. Está entendendo? Irmão, olha, posso falar? Estou falando para vocês, né? Quem está assistindo é só os irmãos daqui, né? Às vezes eu vejo, irmão, alguns que saíram empolgados. Não sei o quê. Já conheço, irmão. Já se empolgaram aqui, irmão.
assim empolgado aqui, pastor, pastor, bora lá, onde é que vai ter culto? Daqui a pouco caça o irmão, caça a irmã, cadê? Tá aqui dentro Saúl, escondido da bagagem. Já conheço, irmão, por isso que essas coisas não mexem mais comigo. Aí quando sai, irmão, aí empolgado, agora, irmão, aí nós aqui não prestamos, é a igreja que não presta, e tal, e não sei o quê, e continua, agora. Espera que o tempo vai mostrar. Espera. A gente vê, irmão. Agora a gente vê gente firme também, que estão sofrendo, ó. Sei que passa por luta, tem dia que estão ali, daqui a pouco, pastor, pastor, fui ali pro culto, não sei aonde, ou então um irmão me deu uma palavra, eu tava ruim, ó, mas Deus me renovou, tô aqui, eita glória, entendeu? Tô aqui firme, pastor, aqui, eita, agora, tá entendendo? Você saiu, quando voltou, é show. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitos que oraram, cadê? Muitos que oravam, buscavam, cadê? Não oram mais. Eu sei que tem tempo que a gente não está assim tão rendendo, né? Que tem tempo que a coisa está pesada, é para a gente ter mais constância, é para isso que a gente está sendo treinado, né? Tá vendo? Então, ó, não te engana. Não fique com empolgação, irmão. Porque às vezes, alguns, irmão, se levantam com tanta coisa, mas é momento. E naquele momento ele dá até para enganar alguém que não tem experiência. Ele ou ela. Aí já quer repreender, já fala da gente, já está achando defeito em tudo, na gente, na igreja. Espera um pouquinho. Daqui um dia está mortinho ou mortinha. Procura. Porque não aprenderam isso aqui, não treinaram isso aqui. Pessoas que ainda vivem picos. Não entenderam o que eu falei no início, que Tiago diz o quê? Que a obra de Deus, o chamado é para a vida. Quando Jesus disse para os apóstolos que a gente não pode servir a dois senhores, os seus discípulos, né? Que não estavam só os apóstolos, porque a gente vai se dedicar a um e desprezar outro. Isso acontece, às vezes a gente se empolga com uma coisa, com um momento na vida da gente. Mas quem aprendeu mesmo e acordou, logo vai reconhecer e volta. Saber voltar, né? Lembra que eu sempre falo disso? Sabe voltar, por quê? Porque acordou, entendeu? A sua mente está por algum momento entenebrecida, uma névoa, uma nuvem, uma poeira veio, mas rapidinho a pessoa, epa, peraí, não é assim não, meu amigo, eu tenho que seguir, não posso ficar aqui não. Já aconteceu isso contigo? Eu vou logo levantar minha mão aqui, porque já aconteceu comigo. Ainda bem que foi com poucos, né? Com os outros nunca aconteceu, né? Com quem já aconteceu, levante a mão aí. Foi com... Cadê o filho? Cadê? Aconteceu contigo, Christian? Christian tem quantos anos? 6 ou 7? Já aconteceu contigo, Christian? Tu fica firme, 7 anos de idade. Fica firme, aí depois tu tá assim bem relaxado. Ganhou um carrinho, aí agora nem liga mais para a igreja. Pai, não quero mais para a igreja não, porque eu quero ficar no meu carrinho. Entendeu? Pois é. Então, ó, para encerrar, olha o que João vai dizer. Eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. Cristo. Eu vi o Espírito desceu e continuou. Ou seja, ele saiu firme e viveu firme. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Homens, Tiago quer nos mostrar que a diferença dos profetas do Senhor e Jó não era que eles eram melhores do que nós, que tinham mais habilidades, intelecto, não era isso não. Eles fizeram muito por quê? Porque deixaram o Espírito de Deus desenvolver neles, forjar algo que nós estamos aprendendo hoje aqui. O que é? Paciência, perseverança. Eles acordaram de verdade, é a prova. Quem os homens dizem que eu sou? Jesus perguntou, Mateus 16. Dizem que tu é um profeta, e um dos profetas e tal. Não entenderam. Até que me deram um bom conceito, né? Eu vejo assim Jesus dizendo, até que eles foram bem, né? Mas não chegaram lá. Me comparar com Jeremias, um homem de Deus, me comparar com Elias, né? Ou qualquer outro. Hã? Fale aí que eu não, só a Débora que sabe leitura, que eu não sei. João Batista, né? Que ressuscitou, bem lembrado, que tu és o João Batista que ressuscitou dentre os mortos.
Eu não sei se está lá em Mateus 16 isso aí, mas disseram isso dele, né? Ele, bom, chegaram até no nível bacana, né? Não me compararam com Herodes, não me compararam com Barrabás, me compararam foi com esses homens de Deus, tá bom. Só que não atingiram, não. E vocês? Quem dizeis que eu sou? Aí o porta-voz logo apresenta, né? O porta-voz. O Pedro apresenta logo na frente, falando em nome dos demais. O que Pedro diz? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É mais do que um profeta, é mais do que qualquer homem. Apenas se humanizou, mas tu és o Deus vivo, o que nós esperávamos, o Cristo. Apenas humanizou, recebeu um corpo humano, mas é Deus encarnado. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu. E ele continua dizendo: bem-aventurado és tu, irmã Proconcina, que teve essa revelação, que consegue viver assim. Bem-aventurado és tu, irmão, que teve seus olhos abertos, que reconheceu o chamado, o ministério que Deus te deu, que entendeu às vezes na tua pouca letra, pouco estudo, mas reconheceu o valor de se viver para Deus, e por isso tem suportado tanta luta nessa vida, mas hoje ainda está de pé. Bem-aventurado és tu, porque isso não foi carne e sangue, isso não foi livro sábio dessa vida, não foi ninguém instruído, nada. Quem te revelou foi o Espírito do meu Pai. Eita glória, estou sentindo alegria aqui, irmão. Você está com sono? Você está sentindo sono? Eu estou sentindo alegria. E já está vindo fome, mas eu estou suportando porque daqui a pouco tem um café, né? Amém? 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 Então Tiago quer mostrar a diferença deles. Por que eles foram diferentes? Tende como modelo esses homens o quê? Suportaram, conseguiram manter o foco, fortaleceram o coração ao longo da caminhada. Ô irmão, aí eu fico vendo aqui, às vezes, Marcão, eu fico pensando assim, já me peguei não só uma e nem 10 vezes pensando: meu Deus, será que eu suportaria ficar 2 anos preso, como Paulo ficou em Cesareia? 2 anos, irmão, preso. Quando eu vejo, e vocês sabem que eu vejo prisões, irmão, aquela gaiolinha, o camarada, e eu sei que hoje as prisões têm muito mais regalia do que de antigamente, tem muito mais direito o preso de hoje do que o preso daquele tempo. Agora imagina, vamos ficar 2 anos preso. Imagina José confinado mais de 2 anos dentro daquela prisão no Egito. Porque só de espera teve 2 anos, quando ele revelou, quando ele explicou o sonho para aquele copeiro preso. 2 anos depois foi que o camarada se lembrou dele lá. Ou seja, não quer dizer que ele passou só 2 anos. Aí também ninguém sabe há quanto tempo ele já estava lá. Eu sei que do dia que o copeiro saiu, a Bíblia nos diz que 2 anos depois só que ele se lembrou de José. E olha que José diz: te lembra de mim. Ele se lembrou? Tem um texto lá que José diz: te lembra de mim. Tem ou não tem? O camarada está sendo solto porque foi inocentado, 2 presos, 1 condenado, e ele vira para o inocente, que está sendo restituído para ser um oficial de Faraó, para ministrar ao homem mais poderoso da terra. Ele diz: te lembra de mim. O homem se lembrou. Por isso que Tiago diz: não te queixa, porque se Deus não tiver no negócio, ó. Agora, quando Deus quis, aí Ele produz os meios. Quem não quer olhar, ele agarra aqui e diz: olha, olha. É assim que Ele faz. Não é assim? Aí fecha o olho, Ele abre o olho. 2 anos depois, ainda esperou lá dentro, irmão. Eu fico pensando: meu Deus, será que nós suportaríamos? Aquela paciência ali, irmão. Doido. E Abraão? Irmão, era fácil Abraão passar fome. E vinha fome, peregrinando naquelas terras, irmão. Aí eu termino com o exemplo de Abraão, né? 25 anos de espera. Irmão, 25 anos e vendo o corpo envelhecer. E Deus dizendo: vou te dar um filho. Mas como, Senhor?
O único herdeiro que eu tenho, tu vai ser pai de uma grande nação, multidão, Abraão. Olha aí para o céu. Conta, uma, duas, não dá, é muito, pois é assim que será a tua descendência. Olha os grãos de areia da terra lá da beira do mar, lá, olha aí. Pode contar? Não dá, pois é assim que vai ser tua descendência. Vai ser tanta que tu não vai poder contar. Mas como, Senhor? Se o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer, é um escravo nascido na minha casa, é o meu único herdeiro, eu não tenho filho nenhum. Vai ser Eliezer? Não, vai ser um nascido das tuas entranhas. É claro que nasce da barriga da mulher, mas também é da entranha do homem. É algo que sai do homem, vai ser teu e dela. Mas como, Senhor? Ficando velho, o tempo passa. Abraão, é de ti. Aí dá para qualquer um querer, não dá? Mas esses homens aprenderam a esperar. Esses homens tinham estrutura. Olha o que o texto vai dizer. Abraão, eu não vou dizer onde está para você olhar para cá. Abraão, e só no final que eu digo, Abraão, esperando contra a esperança. A gente canta muito na igreja essa música, né? Como é lá? Como é o trecho lá que eu esqueci? Eu sei que tem, mas eu esqueci o trecho. Esperando contra a paciência, ou contra a esperança, né? Como é que diz lá? Estou esperando contra a esperança. Eu estou esperando e crendo. Por isso que é bonita, porque é Bíblia pura, não é verdade? Aí mistura Abraão com Jó, dizendo: eu sei que meu Redentor vive, porque também esperou. A música é uma inspiração de Deus. Não sei quem criou, mas é. E também tem uma melodia, porque às vezes a música tem uma letra linda, mas a melodia falta sal, não é verdade? É uma coisa ranheta. Pastor, a letra é linda, mas não é música. Vamos só ler. Porque música tem que ter essa coisa, né? Papai sempre diz que a música é melodia composta de melodia, harmonia e ritmo. E tem que ter uma letra para ser cantada, né? Mas tem que ter melodia, harmonia e ritmo. Preciso ter. E quando é assim, papai sempre conceitua a música. Que é música? Música, agora eu esqueci, ó. Cresci ouvindo esse conceito. Música, não sei o que, aí ele diz aqui que desenvolve, que toca nos afetos da alma. E toca na alma mesmo, né, irmão? Não é verdade? É uma letra bíblica, uma mensagem bíblica que toca, porque a melodia, a música é de Deus, ela vem e toca na gente, na alma. E aí quando ela tem letra, ela mexe nas convicções, ela firma a fé. Quando tem letra, quando tem palavra. Imagina a força de uma música, de um louvor, para quem canta aí, ó. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Isso é forte, né? Que é contra a esperança? Não havia mais esperança de acontecer, mas ele esperou. Não havia esperança de acontecer, mas ele esperou. Eu não vou te incentivar, mas eu conheci um jovem que ele orou 2 anos pela hoje esposa dele. E como ele era de uma família bem pobrezinha, parte da família dela não aceitava. E o pior, ela também não queria. Não por isso, mas ela também não queria. Como dizia o Daniel, a frase Daniel, não preenchia as características dela. Um dia entrou uma jovem aqui na igreja que estava querendo casar já fazia tempo. Aí eu digo: e aí, Daniel? Ele disse: não preste minhas características. Aí entrou outra. Eu digo: e essa aí, Daniel? Ele disse: essa aí eu joguei um verde e ela não caiu. Essa aí eu joguei um verde e ela não caiu, mas não vou dizer o nome, viu? Quer dizer, essa segunda preencheu as características dele. Então, eu lembro de um jovem que eu fui professor dela. Era a melhor aluna da turma, né? Estava entre as melhores. E ele quis namorar com propósito, e ela não queria. Ainda tinha essa resistência da família, mas ela mesmo não queria. Por quê? Não preenchia. Mas não era Daniel não, jovem lá do interior. E hoje ele é casado com ela. Ele orou 2 anos por ela, irmão, sem namorar. 2 anos ele orou pedindo para Deus. Hoje eles são casados e bem casados, para a glória de Deus. Já tem filho.
esperou contra a esperança. Não tinha humanamente nenhuma esperança assim, mas ele creu. Eu acho que lê esse texto aqui. Ele fala, entendeu? O Neto está dando um sinal, mas eu não entendi, né? Um dia nós estávamos lá em casa conversando, aí alguém estava dizendo lá que não sei o quê, e estava eu e Neto e essa pessoa lá, né? E eles dois estavam brigados, e ela dizia assim: ele não gosta de mim, pastor, o Neto acho que não me ama mais. Eu achei que ele não me ama mais, ele não gosta de mim. Aí estava conversando eu e o Neto, não sei se era o Charles que estava lá em casa, tinha um jovem lá, antes de casar, aí alguém tocou no assunto, aí ele disse assim: irmão, o Neto dando conselho para ele, disse: ora, olha aí, eu orei, olha aí a bênção que eu recebi aí, ó. Aí quando ela chegou depois, toda, eu digo, ele não diz é para ti, rapaz, porque tem homem que é assim mais fechado, fala pouco, mas olha o que ele disse aqui. Aí o jovem ainda estava lá, diga a verdade, não acreditou, diga a verdade ou não é? E rapaz, eu fui ouvir, orei, olha que, esperei, orei, olha o que Deus fez aí, ó. Meu amigo, tá entendendo? Benção, né? Então, olha para cá, Abraão esperando contra a esperança, creu. Olha lá o texto, agora vai lá, bora lá, é melhor a gente ir, né? Romanos 4, bem rápido a gente encerrar em Romanos 4, né? Abraão esperando contra a esperança, creu. Esse crer é porque ele fortaleceu o coração e manteve fixo o quê? A sua mente onde? Na palavra do Senhor. Quando Deus disse para Abraão, Gênesis 15: a tua descendência será como as estrelas do céu e os grãos, né, da areia. Ele quis, Senhor, mas como é que vai ser assim? Se o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. E Deus disse: não será assim. Ele firmou a sua mente. Vê que ele está querendo, cambalear. Como é que vai se cumprir? Eu estou ficando velho. Olha, irmão, os pensamentos vindo, a tristeza querendo se estabelecer no coração. Estou ficando velho. Está vendo aí, irmão Jesus, como é? Olha como é que firma o coração na palavra. Estou ficando velho. A promessa não se cumpre. A esperança está indo embora. Mas ele creu em quê? Na palavra. Ou seja, ele firmou sua mente, seu coração aonde? Na palavra. Esquece-se sentimentos, qualquer coisa que ouve, qualquer coisa que vem, e fixa-se os pensamentos e tudo que a gente tem na palavra. Isso chama-se fortalecer o coração. Se chama fortalecer o coração no Senhor, na sua palavra. Esse marido não se converte, esta mulher não muda, este filho, este pai espera contra a esperança. Creu, entreguei para Deus, pastor, porque a pessoa não muda, entreguei para Deus. Conversa, entregou foi para o diabo. Eu sempre digo isso, tem gente que diz que entregou e está entregando é para Satanás. Por quê? Porque às vezes alguém que está lá da tua família, que precisa da tua oração, você cansou de orar e diz: entreguei para Deus. Desistiu, não creu mais na mudança da pessoa e diz: entreguei para Deus. É mentira, quem entrega para Deus vai orar mais. Quem entrega para Deus vai clamar mais, vai trabalhar mais em Deus por aquela pessoa ou por aquela situação. O entregar para Deus, conforme se diz aí, é o inverso. É quando a pessoa desiste. Entreguei para Deus. Vou até gravar isso aí. Pastor, entreguei para Deus, entreguei. Muitos estão desistindo. Quem entrega para Deus faz o quê? Ora, busca, crê, espera contra a esperança, confia no Senhor. Deus quebra. Me ajuda a suportar quando tu estiver quebrando. Quebra, mói, mexe, cria situação, mas muda. Isso é entregar para Deus e não desiste. Agora vamos dizer, entreguei para Deus, é porque parou de orar. Entreguei para Deus, entendeu? Então, Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ele recebeu uma palavra: assim será a tua descendência. Essa foi a palavra, ele creu nisso. Aí versículo 19: e sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, o corpo de Abraão. Onde eu parei? Sendo já de 100 anos e a idade de Sara, e a idade avançada de Sara ele levou em conta, né? A dele de 100 anos e a de Sara, que me parece que tinha 90, né? 20, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Não enfraqueceu, mas se fortaleceu o coração, na fé, firmou, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça de Abraão. Fique de pé. Essa é a diferença dos heróis da fé. Perseveraram, fortaleceram o coração, se animaram, no meio das trevas se guiaram pela luz de Deus, no meio das tempestades estavam firmes porque eram casa firme de Deus, sabiam que Deus é o nosso castelo forte. O Senhor nosso Deus, como disse Lutero, é o nosso castelo forte, é o Senhor nosso Deus. No meio da dúvida se firmaram crendo na palavra. Em tempos que muitos desistiam, lembra dos valentes de Davi? O que caracterizava os valentes de Davi? Eles suportavam o que ninguém suportava. Batalhas que muitos recuavam, eles estavam firmes. Essa é a característica principal dos homens e mulheres de Deus: a perseverança, a firmeza. Porque muitos são, mas daqui a pouco é se manter firme. Amém?